Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. E nesta manhã de domingo, eu agradeço a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. E hoje, queridos irmãos, vamos compartilhar em Gênesis, capítulo 12, do primeiro versículo ao quinto, que tem como tema, que diz, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então, queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela diz da seguinte maneira como está escrito a sua palavra. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Ará. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Ará, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, queridos irmãos, nós podemos ver aqui, como tema, Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Interessante, queridos irmãos, que a gente vê o texto, como é importante a decisão de Abraão. A gente não vê em momento nenhum alguma reclamação. Para vocês verem, queridos, que nós precisamos também estar preparado para o chamado do Senhor e para onde Ele está nos mandando. Para que isso possa acontecer, primeiramente você tem que ter uma vida espiritual. Vida espiritual é aquela vida no altar, uma vida de obediência, uma vida de dedicação, intimidade com Deus, falando com Deus e ouvindo Deus falar. Então precisamos entender claramente a posição de Deus aqui com Abraão. Vocês vejam, queridos irmãos, que diz o versículo: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então veja, queridos irmãos, que ele não sabia de nada. Ele não sabia a terra, ele não sabia para onde ia, mas Deus chega para ele e diz, vai sair da tua parentela, vai sair da tua terra e eu vou mostrar qual a terra que eu te darei. E vocês vejam, queridos irmãos, que o texto é bem claro, que Abraão não fala nada. Vocês já pensaram se isso fosse com algum de nós, o Senhor nos falando, quantas observações tínhamos para fazer? O que tínhamos, o que íamos deixar, família, alguns bens. Será que não seria dessa maneira a nossa colocação? Mas você veja Abraão no versículo seguinte, ele diz, ainda Deus falando para ele, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e abençoar-te-ei, e
engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, queridos irmãos, vocês vejam aqui a confiança, a fé de Abraão, que ele tinha. Abraão não diz nada, só escuta Deus falar. E Deus fala e diz a ele tudo o que vai acontecer. Vocês vejam que Deus ainda fala para ele, diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, queridos irmãos, vocês vejam que isso Deus fala para Abraão, manda a Abraão, e ainda aqui o texto, o versículo 4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Ará. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Ará, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então vocês vejam, queridos irmãos, a promessa do Senhor feito a Abraão. Vocês vejam que ele diz a Abraão, ele vá, ele junte tudo que ele tem, ele junte ali quando ele diz assim, sai-te da tua terra e da tua parentela. Veja o seguinte, aqui o texto nos mostra que tinha família, mas ele só ali, seu sobrinho, sua esposa, junta o que é seu, ele segue essa viagem para a terra onde Deus tinha falado para ele. Então, queridos irmãos, o que eu quero falar, mostrar aqui para cada irmão, para cada ouvinte dessa palavra, para cada amigo do Evangelho, é a obediência de Abraão. E também a fé, a confiança que ele tinha em Deus. Porque ele fala tudo, Deus ainda chega para ele e diz: eu te abençoarei, e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias. Então, vocês vejam aqui que ele é bem claro a garantia que ele dava para Abraão. Mas para que isso acontecesse, tinha que ter ali a confiança e a fé de Abraão. Como está a nossa fé? Porque, queridos irmãos, ainda eu tenho certeza que pode acontecer de Deus falar para algum de nós determinando algo. Quando oramos, Deus tem determinado. Deus tem determinado, eu não sei o porquê dessa palavra, é ouvida essa mensagem por pastores, por diácono, por amigo do evangelho, por cristão, por membro de igreja, por líder. Eu não sei o porquê que eu oro e peço essa palavra. Você já pensou, queridos, se Deus está falando para algum pastor agora, determinando o ministério? Qual a tua decisão? Ora, pede confirmação e segue. E confia, porque do mesmo jeito que Abraão fez, a mesma coisa, queridos irmãos, se você também tem seu ministério e Deus manda você fazer a obra, tenha confiança, faça a obra, seja obediente. E aqui o termo desta mensagem, aqui está mostrando a obediência, está referindo-se à obediência de Abraão, a obediência do homem, nós, como homem, quando falo homem, homem, mulheres,
nós que somos membros de igreja, nós que temos ministério, nós que participamos da liderança da igreja, quando Deus chama, não diga não. Acredite e siga o chamado do Senhor. Deus tem propósito, Deus tem plano, Deus tem projeto em nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um ouvinte. Eu não sei qual a decisão que você tem que tomar hoje, mas uma das coisas que eu posso te dizer, seja obediente a Deus. Escute o chamado de Deus e siga as determinações de Deus. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos ter vida no altar. Nós precisamos viver em santidade para que você possa entender o chamado de Deus, quando Deus está mandando. Será que Deus só manda ali no começo de tudo? Está mostrando aqui Gênesis, aquele começo. Será que Deus não manda? Eu creio que Ele manda, eu creio que Ele determina. E é isso que precisamos. Precisamos entender o chamado de Deus e o que precisamos fazer. Quem me conhece, quem sabe a minha história, eu com 65 anos, eu tenho apenas 10 anos de ministério. Estou indo para 11 anos. Perdi muito tempo. Não tinha entendido o chamado de Deus. Porque, queridos irmãos, precisamos ter realmente intimidade com Deus para ouvir o chamado. Eu, quando entrei no seminário, que fui entrevistado, o meu professor, ele perguntou: você veio estudar para ser pastor? Eu disse: não. Eu vim para conhecer mais a palavra. Eu vim conhecer mais a palavra do Senhor. Eu vim estudar mais Bíblia. Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, com 2 anos, o Senhor me falou e eu confirmei em nova reunião com o professor que eu estava ali, a chamado de Deus para o ministério. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque começamos a ter vida diferente. Começamos a conhecer mais ao Senhor. Quando começamos a ler mais a Bíblia, quando começamos mais a orar ao Senhor, nós passamos a ter mais intimidade e começamos a entender o chamado do Senhor. E hoje, vá para a igreja mais próxima da sua casa, vá ouvir o Senhor falar com você. Você pode chegar na Enseada dos Corais ali, para mim vai ser uma honra ter você ali, se você morar lá em Gaibu. Você não vai ver o Senhor, você vai ver uma pessoa usada pelo Senhor. Porque o Senhor usa pastores, diáconos, presbíteros, pastoras, líder de igreja, membros de igreja, aquele crente bem humilde, que tem intimidade com o Senhor, aquele que chega ali, que não é nem notado, mas tem uma vida no altar. Então o Senhor usa qualquer um. E quando, queridos irmãos, Ele não usa, Ele vai direto. Ele fala com você. Só precisa você ter realmente a intimidade com o Senhor. E quando Ele manda, é dessa maneira, como diz aqui o versículo em Gênesis, capítulo 12, o versículo 3. Ele diz: e abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as famílias da terra. Então não tem problema. Escuta, obedece e faz a obra. Seja qual for o ministério. Se for para pregar, ele te dá a palavra. Se for para louvar, ele te dá a voz. Se for para testemunhar, ele mostra como testemunhar. E se você está afastado, aproveita esse momento. Escuta quando Deus te chamar. Um texto diz: Eis que bato à porta. Se tu abrir, entrarei e cearei contigo. Então veja o seguinte: o Deus que eu conheço, tenho certeza que o Deus que você conhece, ele é educado, ele bate. Se tu abrir, aí a coisa fica diferente. Tu tem esse encontro verdadeiro com ele. Mas, primeiramente, seja obediente. Tenha fé. E siga ao que o Senhor determinar. Que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte dessa palavra. Eu vou estar orando, queridos irmãos, por cada um de vocês, nesse momento. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, quero te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pelo milagre que tu fizeste hoje em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Eu quero, Pai, entregar em tuas mãos aquelas pessoas que estão passando momentos de enfermidade, aquelas pessoas que perderam seu ente querido. Pai, conforta, Senhor, a cada um, que tu possa estar, Pai, cuidando, usando da tua misericórdia, Pai, com cada um desses que perderam o seu ente querido. Ó Pai, cuida, Senhor, das igrejas, dos pastores, seus ministérios, pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, líderes, membro de igreja. Cuida também, Pai, de cada ouvinte dessa palavra ainda que não teve esse encontro contigo. Que possa, Pai, se encontrar e viver, Pai, em obediência. E ter fé, Pai, quando tu chama e quando tu manda, Senhor. Ó Pai, ser com cada pastor, ser com cada ministério de pastores, pastoras. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Queridos irmãos, quando você vir abrir para assistir essa mensagem, se inscreve no canal. Nós já alcançamos mais de 600 pessoas e precisamos alcançar mais. Não para que o pastor Jade venha crescer, mas não para que o pastor Jade diminua, porque quem cresce é o Senhor, porque toda a glória, toda a honra é somente dele. E se você morar na Enseada dos Corais, estamos ali pela manhã na EBD, ou hoje pela manhã, de 9 horas, terminamos às 10h30. E no culto da família, estamos amanhã, ali servindo a ceia do Senhor, comemorando morte e ressurreição do Senhor. Nos dê essa honra. Ou se não, queridos irmãos, vá para a igreja mais próxima da sua casa e ali compartilhe a sua vida com o Senhor. Que Deus possa estar abençoando e este domingo seja um domingo de paz, um domingo de estar servindo ao Senhor. Que Deus abençoe.